Assista agora a videoaula ProETEC de número 1, com as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania. Uma realização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Bons estudos! Você já parou para pensar na quantidade de coisas que tem numa feira como essa? Quantos legumes, quantas frutas, barracas, tendas, quanta gente andando para lá e para cá, quanto movimento! Pois é, a feira é o lugar da diversidade, gente que compra, gente que vende, e é justamente essa diversidade que dá o tempero a esse lugar. Mas a diversidade não existe apenas numa feira como essa não. Ao longo do tempo a gente conhece pessoas ricas, pobres, brancas, negras, homens, mulheres. Uns concordam com a nossa opinião e outras nem tanto. Mas o que seria da vida sem essa diversidade, né? É justamente sobre a diversidade que a gente vai falar na nossa primeira teleaula. Você vai ver a importância da relação e do respeito entre as pessoas, independente do sexo, da cor ou da idade delas. Em língua portuguesa, você vai ver que o jeito como nós falamos é diferente do que era utilizado há alguns anos. Quer dizer, a língua portuguesa vem passando por mudanças ao longo do tempo. Além disso, você vai aprender como se formam as palavras e conhecer melhor os diferentes gêneros textuais. E aí, vamos nessa? Começa agora a primeira teleaula ProETEC. Ao longo das nossas teleaulas, a gente vai acompanhar esses três amigos. Miguel é apaixonado por esportes, adora cuidar da natureza. Já Alice, olha, já está no computador, não pode ficar sem a internet. E Camila, nossa, adora moda, é vaidosa como ninguém. Como você pode ver, os três são totalmente diferentes, mas apesar dessa diversidade, se entendem perfeitamente. Vem ver, gente! Acabei de criar meu Twitter. Agora eu vou poder conversar com gente do mundo todo. Você já tem Twitter? Ih, eu adoro Twitter. Me segue aí. Eu vou adicionar pra você, tá? Ai, tenta achar o Twitter do Luiz Henrique. Eu acho ele um pão. Um pão? Nossa, amiga, nem minha avó fala mais isso. Ah, o que é que tem? Pelo menos vocês entenderam o que eu quis dizer. Ora. Tá vendo? O que a avó deles falava nem se usa mais. Notou como a nossa língua passa por mudanças ao longo do tempo? Por exemplo, a palavra você veio de vossa mercê, sabia disso? Pois é essa mudança da língua portuguesa que chamamos variação linguística. Variação linguística. Será que as pessoas na rua sabem o que é isso? Sei não, moço. Vários tipos de língua? Creio que deve ser as diferenças em cada idioma. Português, inglês, espanhol. São as maneiras de falar. Variação linguística? Não lembro. E você, sabe o que é variação linguística? São muitos os tipos de variação linguística. Além da variação histórica, que é aquela que acontece com o passar do tempo, existe a variação geográfica. Olha só. Meu nome é Gisele, nasci em Paranaíta, no Mato Grosso. Meu nome é Eric Guerra, eu sou de Recife, Pernambuco. Meu nome é Catarina e eu sou de São Paulo. Meu nome é Naldo e nasci em Montanhas, sou do Rio Grande do Norte. Sou Luísa de Brasília. Me chamo Érica Santos, nasci em Açu, no Rio Grande do Norte. Viu como eles falam com sotaques bem típicos? O nosso país é imenso e as pessoas do Sul, por exemplo, falam diferente do povo do Nordeste. É isso que chamamos variação geográfica da língua portuguesa. Temos também a variação social, porque às vezes precisamos falar mais formalmente, como num discurso, ou mais informal, quando falamos com nossos amigos, nossos parentes.
Outro tipo é a variação por função, que diz respeito à forma como a gente usa a língua portuguesa de acordo com a profissão ou grupo onde a pessoa esteja inserida. Por exemplo, um advogado usa uma linguagem bem diferente de um adolescente, né? Que usa gírias e palavras bem mais informais. Se liga aqui, galera, finalmente achei o texto. Olha só, igualzinho do livro. Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Ah, é? Deixa eu ver. Ih, aquele artigo de informação, igualzinho mesmo, né? Artigo de quê? De informação, Camila. É um gênero textual basicamente jornalístico. Matérias de jornais e revistas geralmente são artigos de informação. Pois é, muitos da internet também, né? Eles trazem informações, dados concretos sobre qualquer assunto. Ah, e o artigo de informação é apenas um tipo de gênero textual, viu, Miguel? Existem vários outros. Vocês já ouviram falar em organograma? Organograma? Nunca vi, cara. Peraí, não diz não. Organograma. Achei. Organograma. Quadro geométrico representativo de uma organização, de sua estrutura, das inter-relações das unidades constitutivas e etc. Ah, meu Deus, piorou. Camila, é fácil. Seu pai, por exemplo, tem uma empresa. Ele é dono da empresa e chefe de mais 3 pessoas. Cada pessoa dessa é chefe de mais 2 funcionários, tô certa? Então, o organograma é um desenho mostrando isso. Uma pessoa que tá acima de 3 pessoas, que tá acima de mais 6 pessoas, entendeu? Ah, tá, saquei. E esse texto que você leu aqui no dicionário, hein? Sabe que gênero textual ele é? Ah, isso eu sei. Um verbete. Um dicionário é formado por vários verbetes. Pensou que ia me pegar, né? Você sabia que existem muito mais exemplos de gêneros textuais? Quando você precisa fazer compras, você leva o quê? Para falar com alguém do outro lado do país, o que você tem que escrever? Antes de tomar um remédio, o que você precisa ler? Pois é, uma lista, um e-mail, uma bula de remédio são mais exemplos de gêneros textuais. Gente, olha só que coisa louca. Tecnofobia e tecnocracia. Quase a mesma coisa. Doido, né? Ih, pois é, quase iguais. Todas elas têm um pedaço tecno na palavra. Quer dizer, foram formadas pela união do pedaço tecno mais algum outro pedaço depois. Ih, voei total. Tecnocracia e tecnofobia. Você sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? Sei não. Tecnocracia. Aí seria... Tecnocracia é algo como democracia, acho que é isso. E tecnofobia é algo que você teme ou sente medo, alguma coisa assim. Eu não sei a diferença. Tecnofobia é quem tem fobia de tecnologia. Então você tem aquele pessoal mais antigo, mais da idade, e não gosta muito de computador. Você me pegou de surpresa, né? Para entender qual a diferença entre essas duas palavras, você tem que perceber a semelhança entre elas. Você pode ver que as duas têm a palavra tecno dentro delas, que significa arte manual, indústria. Esse pedacinho é o que chamamos elemento de composição da palavra. Agora vamos em frente. A gente já sabe o que significa tecno e fobia. Fobia lembra medo, né? Fobia de aranha, fobia de altura. Pois bem, e cracia? Cracia significa poder, força, democracia, poder do povo. Então, tecnocracia significa poder da indústria, da arte manual, e tecnofobia significa medo da indústria, da arte manual, da tecnologia. Fácil, né? O que a gente conclui, então, é que essas duas palavras foram formadas pela composição de duas partes. Tecno mais cracia e tecno mais fobia. Entendeu? Ah, entendi. Tipo, escola. Pode virar escolar, não pode? Pode, claro. Mas nesse caso, a formação da palavra escolar não foi por composição, como tecnofobia, e sim por sufixação. Hã? Deixa eu explicar direitinho. Nesse caso, você acrescentou a palavra escola, o pedacinho AR, que aqui recebe o nome de sufixo, porque vem depois da palavra. Então, o sufixo AR transformou o substantivo escola em adjetivo escolar. Substantivo, adjetivo. Voei total de novo. Alice, tipo, a escola é grande. Então, escola é o que dá nome a esse local onde estamos. Por isso, escola é um substantivo. Já a palavra sozinha, escolar, com AR, não dá nome a nada. Ela só serve para caracterizar outra coisa. Por exemplo, ônibus escolar. Nesse caso, a gente sabe que o ônibus é da escola.
e por isso escolar é adjetivo, porque caracterizou o ônibus. Sacou? Então é o seguinte, a gente tem formação de palavra por composição, que é aquele que junta dois pedacinhos, e por sufixação, que é aquele que coloca um pedaço depois da palavra. Só isso? Pera. E se o pedacinho vier antes do radical, como reescrever? Bom, esse eu acho que eu sei. Nesse caso, é derivação prefixal, porque o pedacinho vem antes do radical, como reescrever, descolar. Além de composição e derivação prefixal e sufixal que nós já vimos, a gente também tem a derivação parasintética, que é aquela que coloca dois pedaços de palavra no radical, um antes e um depois. Por exemplo, a palavra acompanhamento vem uma parte antes e outra depois do radical. Temos ainda mais 6 tipos de formação de palavras. Vamos lá. Derivação imprópria, que é quando a gente muda uma palavra de classe gramatical sem mexer nela. Por exemplo, o nome João Coelho. Coelho é um substantivo comum, um animal, mas aqui foi usado como substantivo próprio, o sobrenome da pessoa. As siglas, que é quando a gente transforma palavras longas em palavras curtas, como IFRN, que é a sigla de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A abreviação, que também diminui a palavra, mas ela elimina parte dela. Por exemplo, foto, que vem de fotografia. Moto, que vem de motocicleta. Temos ainda uma bem parecida, que é a abreviatura. É quando a gente diminui a palavra e coloca um ponto. A abreviatura de senhor, por exemplo, é SR ponto. Senhora é SRA ponto. E para encerrar o assunto, temos o último tipo de formação de palavras, o símbolo. Metro quadrado, simbolizado pela letra M, com um 2 como expoente. Hora, que é simbolizado apenas por H. E aí, deu para entender? Muita coisa, né? Nossa, é muita coisa. Deixa eu ver se eu entendi tudo. A gente tem a composição, derivação, que se divide em 4, prefixal, sufixal, parasintética e... Na teleaula de hoje você viu a importância da diversidade para a nossa vida. Apesar de sermos bem diferentes, somos importantes uns para os outros e podemos viver em harmonia. Em língua portuguesa você viu que a forma como falamos muda com o tempo e de acordo com o local onde nascemos. Viu também que todo texto que a gente lê é considerado gênero textual e também varia de acordo com a necessidade de comunicação. Conheceu o artigo de informação, o organograma e o verbete. E, por fim, aprendeu várias maneiras como as palavras são formadas, desde composição até os símbolos. E aí, muita coisa, né? Então não perde tempo não, pega o livro que você tem em casa e dá uma lida no material. Só assim você vai fixar o que a gente viu hoje, tá bom? Então é isso, no próximo bloco a gente se encontra novamente. O assunto, matemática. Até lá!